a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, quero louvar a Deus mais uma vez, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, um grande privilégio poder fazer uso do altar do Senhor para ministrar a palavra de Deus, uma grande responsabilidade, com um grande temor e tremor, todas as vezes que nos colocamos diante da igreja de Jesus, pois falar a palavra de Deus, eu acredito ser a maior responsabilidade que o homem pode ter aqui, é ministrar a palavra de Deus, pois é uma palavra que muda destinos, uma palavra que nos conduz à vida eterna. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero agradecer ao pastor Elias, muito obrigado mais uma vez, a Marta, toda a família, Juliana, Fabiana, coordenador Murilo, Deus abençoe, da FAESP, Renato, pela amizade, pela grande alegria, irmãos, de poder servir juntos ao Senhor. Agradecemos a Deus por todo o carinho que a família do nosso pastor tem tido para conosco, com a minha família. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Hoje estamos estamos completos aqui, né? Tati, Bruno, Lucas, Bianca, Luciana, toda a família aqui hoje. Que Deus em Cristo abençoe a amada igreja. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Paulo, que Deus abençoe. A todos os obreiros aqui, em nome de Jesus, louvo ao nome do Senhor. Também trago a saudação do meu pastor Paulo de Moraes. Eu avisei que estaria aqui com o senhor aqui hoje. Ele manda a saudação aqui, a paz do Senhor para o pastor e toda a igreja. Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias num texto bastante conhecido, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ler somente os primeiros versos. Eu sei que, irmãos, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, existem muitos livros, né, apocalípticos, livros que têm passagens que mencionam escatologia, Mateus, temos Daniel, Apocalipse é acima de todos, mas eu quero só meditar aqui nos primeiros versos de Mateus 24, que nos diz o seguinte: glória ao nome do Senhor. Estamos lendo para ganharmos tempo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Somente até aqui, irmãos, é um pedido, né, dos discípulos de Jesus, um tanto interessante, que eles queriam saber praticamente tudo, né, nesse verso aqui. Três perguntas aqui que fizeram para Jesus, que realmente abrangia toda a história. Antes de nós falarmos, irmãos, retomarmos o assunto que nós estávamos falando quarta-feira, só uma breve recapitulação aqui sobre o livro do Apocalipse. Quando falamos em escatologia, falando das coisas que hão de acontecer, irmãos, e falar do que vai acontecer, falar de futuro, é óbvio que só existe um que sabe o futuro, só existe um que conhece todas as coisas. Então Deus sabe tudo. Antes de acontecer, o Senhor já sabe todas as coisas. O Apocalipse, irmãos, podemos ali dividir ali algumas partes, algumas porções. Por exemplo, o texto que o pastor Elias leu, o capítulo 1. O capítulo 1 fala da revelação que João esteve quando estava na ilha chamada Pátimos. João, o último dos apóstolos a morrer, estava na ilha quando ele teve essa revelação no capítulo 1. E logo a seguir, nos versos seguintes, os irmãos vão observar que Jesus se manifesta para João. Jesus aparece para João em visão, nesse capítulo 1, João relata de uma forma que ele consegue expressar como Jesus era, né? Os seus olhos são como chamas
de fogo, seus pés como latão reluzente. João tenta descrever, irmãos, a revelação que ele teve de Jesus ali, naquele instante. Uma visão maravilhosa de Jesus. E no capítulo 1, verso 19, ele diz: João, escreve as coisas que tens visto. Ponto, vírgula. As coisas que tens visto. A revelação de Jesus para João. Na parte seguinte do versículo ele diz: e as que são, e as que estão acontecendo. Escreve o presente, o que está acontecendo no momento. E a terceira parte do verso: e as que depois destas hão de acontecer. Então João escreve aqui no Apocalipse, capítulo 1, a visão que ele teve de Jesus. Aquela visão maravilhosa na ilha chamada Pátimo, ele escreve aquela visão. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João escreve, irmãos, as coisas que estavam acontecendo na época, as que são. Capítulo 2 e 3, João escreve as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. É claro que existem, irmãos, aplicações também, para o futuro. Existem lições que nós tiramos dessas cartas das igrejas que servem à igreja de hoje. É óbvio, mas ela fala, irmãos, para tratar de assuntos que estavam acontecendo nas igrejas naquela época. Então, capítulo 2 e 3 de Apocalipse era para tratar os assuntos que estavam acontecendo. Aí a última parte: João, agora você vai escrever as coisas que depois destas hão de acontecer. Nós observamos, irmãos, capítulo 2 e 3, as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4 começa, irmãos, com uma segunda revelação. Capítulo 4, João estava lá na ilha chamada Pátmos, e de repente, irmãos, ele abriu-se uma porta nos céus, e ele ouve a primeira voz, como a primeira voz que ouvira falar com ele. E aquela voz diz para João: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Por isso que falamos aqui, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, é tremenda, é espiritual, porque falar de um assunto como esse, irmãos, assim como nós falamos da vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, é algo espiritual. Humanamente não tem como nós entendermos. E falarmos também da volta de Jesus, do arrebatamento, falar naturalmente não dá para compreender. Como que as pessoas vão ser tiradas daqui da terra? Como que as pessoas vão ser arrebatadas num momento para o outro? Como que isso pode acontecer? Naturalmente não tem como explicar isso. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a palavra de Deus e ela há de se cumprir ponto a ponto, porque Deus conhece todas as coisas. Para finalizar, capítulo 4, João é arrebatado, irmãos, e aí João tem aquela visão maravilhosa lá nos céus. Quando ele é arrebatado, ele tem a visão dos 24 anciãos prostrando-se diante do Cordeiro. Irmãos, aí no capítulo 5 ele tem uma visão também do livro selado com 7 selos. E de repente, irmãos, um anjo brada e diz: João, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? João olha, irmãos, não vê ninguém digno, nem no céu, na terra, ninguém digno de abrir o livro. E João começa a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Mas de repente, um dos anciãos olha para João e diz: não chores, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, ele venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele foi morto, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Irmãos, Jesus Cristo comprou com seu precioso sangue. João tem aquela visão no capítulo 4, capítulo 5, e aí, irmãos, do capítulo 6 de Apocalipse até o 19 de Apocalipse, a grande parte que está nesses capítulos, a maior parte desse contexto, irmãos, há de se cumprir num período aqui na terra chamado Grande Tribulação.
Capítulo 4, irmão, capítulo 6, melhor dizendo, já começa, então é algo que ainda vai, mas como assim? Deus mostrou para João o que há de acontecer? Deus mostrou para João no capítulo 6, começa a abertura dos selos, mas João, irmãos, há quase 2000 anos atrás, Deus mostrou para ele o que vai acontecer ainda no final. Deus sabe todas as coisas, então Deus mostrou para João. Capítulo 6 começa com a abertura dos selos. E a abertura dos selos, irmãos, os primeiros selos, aqui nós temos os 4 primeiros, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam um período na grande tribulação. Cavalo vermelho, cavalo preto, amarelo e o branco, que é o primeiro. Tudo isso, irmãos, não vamos entrar em detalhes por conta do assunto, mas esses 4 cavaleiros representam o período que vai acontecer na grande tribulação. Cavalo branco aí do capítulo 6 de Apocalipse, irmãos, representa a falsa paz. O branco é a paz, mas o cavalo branco do capítulo 6 é a falsa paz. É um período de 3 anos e meio que vai acontecer aqui na terra, irmãos, depois que a igreja for arrebatada. A falsa paz, capítulo 6. Depois temos o cavalo vermelho, o amarelo e o preto, que representa a fome, a morte e a guerra. Aí sim será a segunda etapa da grande tribulação. E depois, irmãos, vamos prosseguindo, as trombetas, os ais, que nós vamos comentando mais à frente. Amém? Então, do 6 até o 19, no 19 nós já temos um outro cavalo branco, aquele lá é diferente, aquele que vem para vencer. Aquele cavalo branco do 19, irmãos, é aquele que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para vencer, aleluia. Aí é a segunda volta de Cristo, irmãos, quando ele desce para livrar Israel, que falaremos na sequência, amém? Depois do 20 entra milênio, e aí 21 e 22 encerrando o livro do Apocalipse. Porém, irmãos, livros apocalípticos, nós temos várias profecias, como eu falei, não é um assunto novo. No Antigo Testamento nós temos também, Deus mostrou para Daniel o que aconteceria no fim de todas as coisas. Imagine, irmão, só antes de voltar aqui ao assunto, imagine que Deus falou para Daniel, deu um sonho para Nabucodonosor, capítulo 2, um sonho, irmãos, e Nabucodonosor não lembrava o sonho, não sabia o que era, nem lembrava como era. E ele ficou ali perturbado, mandou chamar os magos, sábios da época. Vocês vão me dizer o que eu sonhei, senão vai todo mundo morrer. E ninguém sabia como é que ia conhecer o que passava na mente do rei. Como é que ia saber o que o rei tinha sonhado? Não tinha como conhecer o que passa na mente da pessoa. Por isso que eu falei que existem coisas, irmãos, que só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus trabalha na nossa vida. Então, irmãos, o rei não sabia. E aí ele faz, irmãos, uma ordem para matar todos os sábios da época. Mas lá estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles vão orar a Deus. Vão falar com quem conhece todas as coisas. Vão falar com quem conhece o pensamento do homem. Vão falar com quem conhece todas as coisas. E Deus dá a revelação, a interpretação do sonho para Daniel. E naquele sonho nós temos o que, irmãos? Capítulo 2 de Daniel, uma estátua. E Daniel fala para o rei, rei, tu sonhaste, tem uma estátua. E nessa estátua, irmãos, Daniel estava vivendo no período da Babilônia. Então a cabeça daquela estátua representava o império da Babilônia. Então ele dá o sonho e a interpretação do sonho. Tu és o rei, tu és a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Deus te constituiu sobre rei dos reis. Naquela época, irmãos, era o maior império ali na Babilônia. Então Deus mostrou para Daniel não só o que estava acontecendo na Babilônia, mas Deus mostrou para Daniel o que aconteceria com as nações depois dele. Como assim? Daniel sabia? Não, mas o Deus que revela, mostra todas as coisas, deu a revelação. Então naquele sonho ele mostra, irmãos, Nabucodonosor a cabeça, depois de ti virá do outro reino. Irmãos, e na história, hoje nós sabemos, irmãos, quais foram esses reinos, nós sabemos a sua interpretação, mas Daniel não sabia, ele estava vivendo na Babilônia, mas Deus deu tudo para ele. Depois virá outro reino, em cabeça de ouro, peito e braços de prata, que representa, nós sabemos hoje que é o Império Medo-Persa.
Império Medo-Persa. Depois veio um terceiro reino, que era o ventre, que era de bronze. Está lá no capítulo 2, que era bronze. E nós sabemos hoje na história que esse império veio mesmo, apareceu mesmo, que era o império da Grécia, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Surgiu o terceiro império. Mas lá na estátua também aparecia um quarto império, irmãos, que era representado pelas pernas da estátua. Era representado pelas pernas. E esse império, irmãos, era de ferro. Esse império era de ferro. E esse império veio na sequência. Então veio Babilônia, veio Medo-Persa, veio Grécia e por último veio o Império Romano, que começou antes de Cristo, um pouco antes de Cristo, o Império Romano, irmãos, e foi o maior império da história da humanidade. Pastor, o que isso tem a ver com escatologia? Tem tudo a ver. Deus mostrou para Daniel o que aconteceria no final de todas as coisas. Deus mostrou para Daniel. Então, a perna, irmãos, que foi o maior império, ele durou antes de Cristo, quase 100 anos antes de Cristo, e ele vai até, irmãos, o final da Idade Média, lá em 1453 aproximadamente, irmãos, ao final da Idade Média, um império que durou mais de 1600 anos. O último império. Como assim o último? Porque Daniel vai falar de um outro império ainda na interpretação dos sonhos. Mas como as coisas acontecem, pastor, isso não é coincidência. Não, irmãos. É Deus mostrando todos os detalhes como aconteceria isso. Deus sabe todas as coisas. E passaram então esses 4 impérios, mas Daniel continua relatando que ainda tinha os pés. Os pés que era ferro misturado com barro. Ferro com barro tem durabilidade? Tem firmeza, ferro com barro? Dá liga? Não dá. É pequeno, é curto, não vai durar muito. Qual é esse império que são os pés? Representa o futuro governo do anticristo. Depois do Império Romano na história, irmãos, apareceu algum outro império que dominou o mundo? Depois do Império Romano, da queda do Império Romano, que dominou o mundo da época, do final da Idade Média para cá, não teve um império que dominou o mundo como naquela época. Então o Império Romano foi o último e o império. E os pés, pastor? Os pés é escatológico. Os pés são, irmãos, é o último império que vai surgir. Quanto tempo esse império vai durar? É um império curto, um império pequeno. Ele vai durar pouco tempo, não vai ter durabilidade. Nós acreditamos nessa interpretação que seria o governo do anticristo aqui na grande tribulação, representando os pés. Mas quem vai vencer esse império? Quem vai destruir esse império? Quem vai vencer o homem desse império? Irmãos, que será na grande tribulação. Daniel termina o seu texto dizendo que, irmãos, de repente ele viu o que mesmo? Uma pedra sendo lançada sem auxílio de mãos. Uma pedra que veio, que não partiu do homem, não veio da parte do homem. Não, uma pedra que apareceu e ela veio. Essa pedra, irmãos, veio descendo em direção ao último império. E ela bate nos pés da estátua. Ela derruba, irmãos, o último império da parte do homem na terra. Aí eu te pergunto, quem é esse império? Quem é essa pedra? Qual é essa pedra, irmãos? A Bíblia nos coloca aqui algumas interpretações por analogia, que tem alguém que é pedra, a pedra verdadeira, a pedra de esquina, aquela que, irmãos, veio para vencer. Ele não veio da parte do homem, não, ele veio de Deus ao homem, ele veio de cima, e ele vai bater nesse último império, e ele vai destruir o império, irmãos, deste último governo da história da humanidade, e instaurar o seu reino, que é o reino de Cristo. Amém, irmãos? Então tem escatologia em Daniel. Na verdade nós temos uma parte, o livro de Daniel, se fôssemos aqui, irmãos, aprofundar, vai longe, porque o livro de Daniel, ele, irmãos, ele é composto de 2 partes, uma parte histórica e outra parte escatológica. Tem uma parte histórica, os jovens na fornalha, Daniel também, irmãos, na cova dos leões. Tem uma parte histórica do livro de Daniel, mas tem uma parte escatológica. Ela fala de todos esses impérios, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Se fôssemos aqui, irmãos, esmiuçar o capítulo 9, que fala das 70 semanas de
Daniel, capítulo 9, 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram, falta uma semana, que representam 7 anos, que é exatamente o período, irmãos, do governo, do último governo aqui na terra. E aí nós pensamos, pastor, o que isso tem a ver com escatologia? Irmãos, nós vivemos o último momento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós falamos na quarta-feira sobre a morte, que ela é, irmãos, um meio que nos leva diretamente para a eternidade. A morte física, a morte espiritual e morte eterna. Falamos sobre o lugar intermediário, que é o Seol, o Hades, falamos também do Guiena e também do Tártaro, que é o poço do abismo. Ou seja, quem parte salvo hoje vai para onde? Quem parte hoje com Cristo vai para onde? Paraíso, seio de Abraão, lugar de descanso. Está aguardando o quê? Está aguardando a ressurreição do seu corpo. E quem parte sem salvação, sem Deus, lugar de tormento, aguardando o quê? A ressurreição também do seu corpo. Só que, segundo a Bíblia, não será no mesmo momento. Quem parte com Cristo, irmãos, o que vai acontecer? É o que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, quem parte com Cristo, o que vai acontecer? Ao soar da trombeta, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque quem morreu sem Cristo não vai ressuscitar. Quem morreu sem Cristo não vai ouvir o soar da trombeta. Vai somente quem morreu em Cristo ouvirá o soar da trombeta. Irmãos, eles serão ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos, Paulo fala, nós seremos arrebatados, tirados daqui. No mesmo instante, irmãos, nos encontraremos com eles nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos na volta de Jesus, na ressurreição de quem partiu com Cristo, irmãos, não perdeu, não. Quem partiu com Cristo ganhou, quem partiu com Cristo está seguro, está livre. Quem partiu com Cristo não corre mais o risco de perder a fé. Quem partiu com Cristo não corre mais o risco de se afastar, de apostatar. Não, quem partiu com Cristo está guardado, seio de Abraão. Oh, aleluia, seio de Abraão, aguardando, aleluia, o grande momento do soar da trombeta. E nós estamos aqui, continuamos dia após dia, cada dia mais, irmãos, retornando, buscando viver na presença de Deus, pedindo misericórdia. Estamos vivendo os últimos momentos. A igreja sendo arrebatada. Acontece o arrebatamento. Vamos colocar aqui em 2 etapas. Primeira etapa, irmãos, a igreja sendo tirada daqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Arrebatar, sacar, tirar com rapidez. A igreja vai ser tirada. Quando a igreja for arrebatada. Pastor, mas isso nunca aconteceu na história da humanidade. A Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando Noé anunciava, vai ter dilúvio, arrependam-se, zombavam de Noé, não acreditavam, e aconteceu o dilúvio. Amém, irmãos? Arrebatamento acontece. A igreja, irmãos, os que estiverem arrebatados se encontrarão com os que ressuscitaram em Cristo, com Cristo, e estaremos para sempre. A igreja passará depois, irmãos, pelo tribunal de Cristo, lá nos ares. A igreja passar pelo tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo? As letras estão pequenas aí, mas vamos resumir aqui para os irmãos. Tribunal de Cristo, irmãos, não é para ninguém ganhar ou perder a salvação. Por quê? Irmãos, só vai estar lá quem for salvo. Só vai estar lá quem for arrebatado e quem morreu em Cristo. Quem morreu em Cristo e quem for arrebatado vai estar lá. Então já está salvo. Amém, irmãos? Para que esse tribunal? Tribunal é para galardão.
amém, irmãos? Para galardoar segundo as obras. As obras não, irmãos, salvam, mas é para galardão. Nesse tribunal, irmãos, Paulo usa algumas expressões, irmãos, citando aí alguns materiais que simbolizam as nossas obras. Então vamos resumir aqui esses materiais. Paulo fala lá em 1 Coríntios, irmãos, sobre 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então esses materiais simbolizam o que nós fazemos aqui na obra do Senhor. Amém, irmãos? O que você faz aqui simboliza esses materiais. Então se eu fizer, irmãos, madeira, feno e palha, fala da natureza humana, falar de algo seco, sem unção, seco, sem firmeza, de qualquer maneira. Palha não tem firmeza, qualquer vento para lá e para cá. Madeira fala da natureza humana, algo que você faz só para engrandecer a natureza humana. Vai ter galardão naquele dia? Não. Paulo fala que esses materiais serão provados como pelo fogo. É uma simbologia aqui, irmãos, dizendo: você passa a madeira no fogo, sobra alguma coisa? Nada. Passa palha no fogo, feno, que é uma erva seca, passa no fogo, sobra alguma coisa? Não sobra nada. Então, se a pessoa fez alguma coisa na obra de Deus, de qualquer maneira, se fez alguma coisa, irmãos, na obra do Senhor, simplesmente para glória própria, para benefício próprio, vai ter algum galardão? Passa no fogo, não sobra nada. Mas o tal vai ser salvo pela misericórdia do Senhor. A salvação é pela fé, é pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas não vai ter galardão. E os outros 3 materiais? Paulo fala sobre ouro, prata e pedras preciosas. Ouro é para símbolo da glória de Deus. Pedras prata, irmãos, redenção de Cristo. E pedras preciosas, algo feito pelo Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que quando você faz alguma coisa na igreja, na obra do Senhor, irmãos, que é para a glória do Senhor, às vezes ninguém vê, mas Deus é glorificado. Deus é glorificado. Às vezes ninguém vê, mas você está fazendo na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquela obra, irmãos, vai passar pelo fogo, vai ser aprovada e você vai receber o seu galardão. Amém, irmãos? Então é um uso de linguagem aqui, irmãos, uma simbologia que representa o que nós fazemos aqui. Irmãos, e para fechar essa parte agora, é difícil, irmãos, é difícil achar madeira, palha por aí afora? É difícil achar esse material? Não, é fácil. Não precisa muito esforço. E agora, para cultivar, irmãos, para encontrar o ouro, prata e pedras preciosas, tem trabalho? Tem trabalho, irmãos, para encontrar o ouro? Você encontra uma barra de ouro aí na rua? Você encontra aí algumas joias aí na rua? Assim, você acha fácil? Não. Onde que se acha o ouro? Onde que se acha a prata? Isso numa simbologia, é claro. Onde que se acha isso? Você, irmãos, para encontrar o ouro, o mineiro vai ter que cavar, vai ter que descer, vai ter que pagar um preço. É um trabalho que às vezes você faz, não tem muito valor aparentemente, mas quando você encontra ele vai brilhar. A glória do Senhor vai aprovar. O seu trabalho tem uma recompensa no Senhor. Às vezes, irmãos, é um trabalho que não é visto, mas o Espírito Santo de Deus vê, vai brilhar. Então vale a pena fazer o melhor, vale a pena, irmãos, pagar um preço para apresentar o melhor para o Senhor, vale a pena ensaiar, vale a pena abrir mão do seu tempo, vale a pena abrir mão de um compromisso muitas vezes para estar fazendo a obra do Senhor. Vale a pena, por quê? Porque você vai ter uma recompensa do Senhor. Aleluia, é um sacrifício que nós fazemos que não é nada, irmãos. Nós não somos nada, não merecemos nada, mas nós fazemos pela misericórdia do Senhor, como gratidão. Só a salvação que Deus nos dá já é tudo na nossa vida. Nós não precisaríamos de mais nada. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que vai nos galardoar. Tribunal de Cristo para galardão. Depois disso, a igreja passa pelas bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é a grande festa, a grande ceia. Jesus, ao participar aqui, irmãos, com seus discípulos, disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, até que ela se cumpra lá no reino dos céus.
Um dia a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, toda ela vai se encontrar com o noivo, e aí participaremos das bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Vinde, aleluia, nos diz a palavra do Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém? A grande festa que o noivo há de preparar para a noiva do Cordeiro. Enquanto a igreja está participando, irmãos, tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com trono branco já é juízo final. Tribunal de Cristo é para galardão. Trono branco, juízo final, condenação. Amém? Então, o tribunal de Cristo é para galardão. Bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja participa, irmãos, como que vai ficar o cenário aqui na terra? Como serão as coisas aqui depois que a igreja for tirada? Vamos imaginar, irmãos, porque o arrebatamento é como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. A vida continuava normal. A vida continuava normal. Muitos hoje acontecem de fazer a mesma coisa como nos dias de Noé. Isso não vai acontecer. Arrebatamento, isso não vai acontecer. Já ouvi essa história muitas vezes. Já ouvi dizer isso muito tempo. Quantos estão levando, irmãos, brincando concernente à volta de Jesus? Mas de um momento para o outro, de repente, irmãos, alguém desaparece. É tirado, é rápido. Sumiu, desapareceu. Eu fico imaginando que as notícias, irmãos, não vão demorar muito tempo, porque hoje nós temos um acesso muito rápido, e de repente alguém já vai acompanhar ali, já pega o seu celular, já acompanha as notícias. Olha, desapareceu, um parente sumiu, o pai sumiu, a mãe sumiu, um amigo sumiu, um companheiro de trabalho desapareceu, e começa aquele pavor, irmãos, procurando onde foi, o que aconteceu, e as notícias vão passando dizendo, olha, não foi só aqui em São Paulo, sumiu também em todo o Brasil. Desapareceu pessoas em todo o Brasil, mas não é só aqui não. Acabamos de receber notícias que lá na outra América também sumiram pessoas. Acabamos de receber notícias que na Europa também desapareceram pessoas também. Olha, sumiram pessoas na África, na Ásia, o mundo inteiro está em pânico, está tentando entender o que aconteceu com esse povo. É o rapto da igreja. Aleluia. Quem já teve experiência com o Espírito Santo, que não subir no dia do arrebatamento, ele vai saber que foi arrebatamento. Ele vai saber que foi arrebatamento. Mas o diabo não se contenta. O diabo não vai, irmão, simplesmente deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Porque não foi assim que aconteceu na morte de Cristo. Os irmãos lembram que quando Jesus ressuscitou, irmãos, o diabo não deixou que a notícia da ressurreição espalhasse rapidamente, sozinha, não. Ele usou alguns adeptos para dizer, os guardas dormiram. Vieram os seus discípulos e roubaram o corpo dele. E até hoje essa notícia se espalha lá em Israel. Jesus não ressuscitou para eles. Exceto o judeu messiânico que crê em Jesus. Então ele não permitiu a notícia, inventou uma mentira. Acredito, isso não é base bíblica, pensamento meu. Acredito que ele vai inventar alguma outra mentira. Já existem, irmãos, alguns pensamentos por aí afora, dizendo que se aproxima um cometa da Terra. Que quando ele chegar mais perto daqui, ele vai levar um povo daqui dessa terra. Um povo que não cresce, um povo que só atrapalha, um povo que fica criando obstáculos, esse povo vai ser tirado daqui. E será que as pessoas vão acreditar nisso? Será que as pessoas vão acreditar, irmãos, nisso? Vão, acreditam. Usam hoje, irmãos, a tecnologia para mostrar tanta coisa, e as pessoas acreditam. Olha, eu lembro que uma vez, quando um avião desapareceu dos radares, irmãos, que saía daqui para a Europa, em poucas horas eu ouvi pessoas escrevendo na internet dizendo, eu acredito que foi um ET que levou esse avião.
uma nave espacial que sequestrou esse avião. Depois encontraram, né, os restos, mas no começo muita gente já falou, não, foi uma nave espacial que levou. Então esse pensamento pode ser colocado, irmãos, para tentar iludir. Ele não vai dizer a igreja foi arrebatada, vai inventar uma mentira. Mas quem já esteve com Cristo e se afastou dos caminhos do Senhor, se ficar aqui na grande tribulação, ele vai saber que a igreja foi arrebatada. Quem teve um familiar arrebatado vai saber que a igreja foi arrebatada. Então aqui, irmãos, no início, depois que a igreja for tirada, vai acontecer o caos. Vai surgir a necessidade, irmãos, da organização. Vai surgir a necessidade de um Salvador. Vai surgir a necessidade de um homem que possa colocar ordem nas coisas. Não estamos querendo marcar data, jamais. Porque, como eu disse aqui, quarta-feira pode ser o maior pregador da história. Se ele marcar a data do arrebatamento da igreja, não creia. Fique com a Bíblia Sagrada. Nós não podemos marcar a data do arrebatamento da igreja. Agora, irmãos, o que o mundo clama hoje? O que o mundo clama hoje em relação, irmãos, a governo mundial? Um único governo. Os países hoje estão interligados. Hoje, irmãos, a globalização tomou conta. Ninguém consegue mais falar assim, não, eu mando na minha terra, eu faço o que eu quero. Não, você hoje está ligado a outro país. Você hoje está ligado a um sistema. Você não consegue. E, irmãos, cada vez mais as coisas vão acontecendo. Vai surgindo essa necessidade. Precisamos de um líder mundial. Precisamos de um governo mundial. E esse governo vai surgir quando a igreja for tirada. Vai surgir. Ele vai aparecer e Apocalipse 6 fala do cavalo branco, que é a falsa paz. Ele vai fazer um acordo com Israel. Irmãos, nós vimos, tem alguns slides que falam sobre os sinais da vinda de Cristo. A Bíblia fala de terremoto, peste, fome em vários lugares. Tudo isso são sinais. Israel, eu coloquei aqui quarta-feira, é um sinal, irmãos. Israel, e eu li aqui o texto de Mateus 24, né? Só estamos falando aqui de alguns sinais, estamos falando de alguns sinais que nos mostram que breve Jesus voltará. Mateus 24 fala, irmãos, de um templo. Que templo era esse? O primeiro templo que foi construído, irmãos, lá em Jerusalém, lá no Monte Moriá, né? O Monte Moriá, primeiro templo, que era aquele local onde Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício. O Monte Moriá foi construído o primeiro templo, que é o templo de Salomão. O primeiro templo de Salomão foi construído naquele lugar. Esse templo foi destruído, irmãos, pela Babilônia em 586 a.C. Esse templo foi destruído pela Babilônia em 586 a.C. Ele foi reconstruído depois por Esdras e Zorobabel. Amém? Ele foi reconstruído depois por Esdras e Zorobabel. E Neemias, o livro de Neemias, fala da reconstrução dos muros, que também é uma outra profecia também. Irmãos, é uma outra profecia também, a questão de Neemias, que começa a contagem da 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel começa a contar com Neemias, que veio reconstruir os muros. Muito bem, o segundo templo, então, foi reconstruído. Ele foi profanado lá, irmãos, no período interbíblico, por Antíoco Epifânio, mas esse templo, irmãos, ele foi restaurado, ele foi ampliado, reformado, por Herodes o Grande, antes de Cristo. Ele foi reformado por Herodes, que o templo ficou uma coisa bonita, ficou lindo o templo. E Jesus estava lá em Mateus 24, quando os discípulos olham para Jesus e dizem, mestre, que construção bonita, que templo bonito. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou, aleluia. Jesus profetizou, passou, irmãos, a morte de Jesus, a ressurreição, ano 30, 40, 50, 60. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo dos judeus. O segundo templo dos judeus foi totalmente destruído, restando somente lá o muro das
Lamentações que temos lá em Jerusalém, que é um local muito visitado hoje, o Muro das Lamentações. Muito bem, pastor, o que o templo tem a ver com a volta de Jesus? O que o templo tem a ver? O que Israel tem a ver? Mateus 24, irmãos, fala: quando, pois, ouvides que a abominação de que falou o profeta Daniel, olha Daniel de novo, estiver no lugar santo. No lugar santo. Onde era o lugar santo em Israel? Era no templo. Quando a profanação, o anticristo profanar o lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Amém? Quem estiver no telhado não sai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Esse é o contexto de Jerusalém. Por quê, irmãos? Depois que a igreja for arrebatada, começará a falsa paz. Então está falando aqui da profanação do templo. Que templo é esse se os judeus não têm um templo hoje? Será o terceiro templo que será reconstruído. Existem muitas notícias hoje sobre o terceiro templo. Alguns até falam que já está sendo reconstruído. Não está, irmãos, não está. O terceiro templo não está ainda reconstruído. Nós temos no lugar do templo a mesquita de Omar, a Domo da Rocha, cúpula de ouro ali, no lugar do terceiro, no lugar do templo, na verdade. E temos somente o Muro das Lamentações que ficam ali em Jerusalém. Os judeus estão aguardando. O que, irmãos? A reconstrução do templo. Então a reconstrução do templo é um anúncio, irmãos, que está próximo o fim. Jesus Cristo, irmãos, lá em Jerusalém hoje, no Muro das Lamentações, ao lado do muro tem um lugar chamado Instituto do Templo. Fica ali ao lado do muro, das Lamentações, Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo, irmãos, que vem bem próximo desse muro aí, bem próximo de frente a ele, nós estivemos lá nesse lugar, e esse Instituto do Templo, os judeus já têm todo o material que será usado no terceiro templo. Já tem todo o material que será usado, mas ele ainda não tem o templo. Pastor, onde vai ser reconstruído? Só Deus sabe. Quando vai ser reconstruído? Só Deus sabe. Mas ele já tem todo o material pronto. Já tem, irmãos, todo o material pré-moldado, tudo pronto, só aguardando um grande acontecimento que vai ser a reconstrução desse templo. Então os judeus que ficaram, irmãos, do ano 70 depois de Cristo até 1948 na diáspora, espalhados, afastados pelo mundo, sem a sua nação. Só que no dia 14 de maio de 1948, 14 de maio de 1948, com a direção ali da ONU, sendo conduzida por Oswaldo Aranha, Israel foi reconhecido como uma nação. 1948, Israel foi reconhecido como uma nação. E a Bíblia nos fala, irmãos, quando vides a figueira começar a brotar, quando a figueira começar a brotar, levantai os vossos olhos e vede que se aproxima o verão. A figueira está brotando. Judeus de toda parte foram para Jerusalém. Jerusalém hoje, a cidade, irmãos, que habitam ali vários povos, mas judeus estão lá. Estão aguardando o momento, porque para eles esperam um Messias. Só que tem os judeus messiânicos. Judeu messiânico é aquele judeu que acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E eles esperam a qualquer momento o arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor. O que queremos dizer com isso, irmãos, são sinais. Sinal não é para ninguém marcar a data de nada, mas é só para saber, está próximo o tempo, está chegando a hora. Amém? A igreja sendo arrebatada, começará aqui 3 anos e meio de falsa paz. É o cavalo branco do capítulo 6. 3 anos e meio, falsa paz. Irá, irmãos, induzir as nações. Irá levar as nações a acreditar no seu governo. Ele não vai estar sozinho, ele vai ter um aliado. Que Apocalipse 13 fala dos dois. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ali fala do anticristo, do falso profeta. O falso profeta vai fazer uma imagem do anticristo para que todos adorem a ele. Vai fazer sinais, prodígio, que se possível for enganaria até os escolhidos. Que escolhidos ali no caso não é a igreja, porque a igreja já está com Cristo. Escolhido ali são os judeus.
que poderão acreditar que aquele homem será o Messias. Poderá acreditar que aquele homem será o Messias, mas quando terminar os 3 anos e meio, que este anticristo profanar, conforme Jesus falou lá em Mateus 24, da profanação do que falou o profeta Daniel. Quando ele profanar o santuário, os judeus vão reconhecer, ele não é o Messias. Ele não é o nosso Messias. Aí começará a grande perseguição. Aí começará os 3 anos e meio da última parte da grande tribulação. Aí vai acontecer o cavalo preto, amarelo e o vermelho, irmãos, que é morte, é fome, guerra. E aí, irmãos, os últimos 3 anos e meio começa a acontecer aquilo que Apocalipse descreve. As 7 trombetas, os 7 ais, 7 selos. Tudo isso são os julgamentos de Deus aqui nesse período da grande tribulação. Mas e salvação? Vai ter alguém pregando o evangelho nesse período? Vai ter alguém anunciando o evangelho aqui? A igreja, acreditamos que ela já estará com Cristo. A Bíblia fala, irmãos, que haverá 2 testemunhas aqui nesse período. As 2 testemunhas, que eu não entro em pormenor, né, quem a identidade, porque, irmãos, existem muitas discussões sobre as 2, não convém, né, não temos base para isso, mas haverá as 2 testemunhas. Onde eles estarão? Lá em Jerusalém, proclamando, anunciando o evangelho lá. Farão milagres, sinais em Jerusalém. O anticristo vai desejar matar as 2 testemunhas, mas eles vão ter poder, vão ter autoridade de Deus. Mas no final, irmãos, dos 3 anos e meio, o que vai acontecer? As 2 testemunhas serão mortas pelo anticristo. Diz lá o Apocalipse que as 2 testemunhas ficarão seus corpos expostos por 3 dias e meio na praça lá em Jerusalém. 3 dias e meio os corpos das 2 testemunhas lá. E os povos, irmãos, de toda a terra verão as 2 testemunhas lá. E eu me pergunto, irmãos, como assim o mundo todo verá os corpos das 2 testemunhas lá, se vai ser em Jerusalém? Será que hoje dá para entender isso? Será que hoje dá para compreender isso? Há alguns anos atrás, com certeza, não teríamos essa facilidade. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro verá os corpos das 2 testemunhas expostos lá em Jerusalém. No final desse período de 3 dias e meio, o que vai acontecer? Um Espírito vindo da parte de Deus entra nos corpos das 2 testemunhas, eles ressuscitam na presença de todos e são elevados aos céus, e haverá um grande terremoto naquele dia. O mundo inteiro verá isso. O mundo inteiro vai acontecer lá em Jerusalém. Também haverá os 144 mil, irmãos, que alguns dizem que vai para o céu. Não, 144 mil estarão aqui na grande tribulação, 12 mil de cada tribo de Israel, que estarão fazendo o que aqui? Pregando o evangelho do reino, anunciando o evangelho do reino. 144 mil estarão aqui na grande tribulação. Haverá também, Apocalipse 14, irmãos, 3 anjos, que anjo hoje não prega o evangelho. Quem tem que pregar o evangelho hoje somos nós. Mas Apocalipse 14 fala de 3 anjos que proclamarão o evangelho eterno em toda tribo, povo, língua e nação. Anunciarão o evangelho eterno. Todo mundo ouvirá nesse período. Final da grande tribulação, para concluirmos. O anticristo, irmãos, ele vai induzir as nações. Haverá uma marca, haverá um sinal. Quem é do anticristo vai aceitar essa marca. A Bíblia diz que quem não tiver essa marca, não compra, não vende, vai ser difícil sobreviver. Por isso que haverá muitos mártires, que a Bíblia chama de mártires da grande tribulação. Porque quem não aceitar a marca da besta, irmãos, vai ser difícil sobreviver nesse período. Mas no final dos 7 anos da grande tribulação, o anticristo vai reunir as nações para pelejarem contra Israel. Essa batalha é chamada na Bíblia de batalha do Armagedon, vale de Megido, ali ao lado de Jerusalém. Haverá um grande vale. Nesse instante, as nações cercarão Israel. Israel, irmãos, por isso que Mateus diz, nesse período, quem estiver em Jerusalém, quem estiver, fuja para os montes. Que estiver na Judéia, fuja para os montes.
Quem estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. É claro que o contexto aí é para Israel. Irmãos, tem mais à frente ele diz, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno nem no sábado. Por quê? Se, irmãos, Jerusalém for cercada no inverno, os irmãos viram que o inverno esse ano lá nevou em Jerusalém, que ninguém saía do lugar, não tinha meios de transporte, parou a cidade. Então, Mateus diz, orem para que a vossa fuga, então o contexto é Israel, não aconteça no inverno nem no sábado, porque vai ser difícil fugir, vai ser difícil correr. E o anticristo cercará, irmãos. Tem nação que tem ódio de judeus? Tem nação que é inimigo de Israel? Que quer ver o mal desse povo? Tem. Eles cercarão, irmãos, Jerusalém. Nesse instante, eles vão clamar. Eles vão pedir socorro de cima. Socorro do alto. Zacarias, capítulo 14, diz, naquele dia, capítulo 14, verso 4, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. No arrebatamento, irmãos, ele não pisa no monte das oliveiras. No arrebatamento ele não vem aqui a essa terra pessoalmente. Ele vem somente até as nuvens para buscar, arrebatar a igreja. Mas depois, irmãos, desses 7 anos, ele desce lá em Jerusalém. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Mas Jesus falou que voltaria lá, falou. Os irmãos lembram lá de Atos dos Apóstolos, de onde Jesus foi assunto ao céu? Do monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é o monte do Filho. Jesus orava muito no Monte das Oliveiras. Jesus aparecia muito no Monte das Oliveiras. Jesus foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras. E ele voltará no Monte das Oliveiras. Quando Jesus descer, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando, subindo, vendo Jesus subir. Os discípulos ficaram olhando, e 2 varões apareceram junto a eles e disseram, varões galileus, por que vocês estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para os céus vistes ir. Da mesma maneira que ele subiu para o céu, ele vai descer aqui neste lugar, ele vai descer neste monte. E Zacarias diz que quando Jesus pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai fender ao meio, e haverá um grande vale ali naquela região. É a última batalha, a batalha do Armagedon. Quando Jesus desce, irmãos, quando Jesus desce ali, irmãos, no final da grande tribulação, e a igreja? Tessalonicenses 4 nos diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja estará com Cristo. Como assim? Com corpo transformado, com corpo ressurreto. A igreja estará com corpo espiritual, irmão, juntamente com Ele. Onde Ele for, a igreja estará com Ele. Para sempre com o Senhor. Reinaremos com Ele. Não fisicamente, não. Fisicamente vai ser para quem estiver aqui no milênio. Mas a igreja estará com corpo transformado. A igreja estará reinando espiritualmente durante o milênio com Cristo, porque Jesus vem. Quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, separa o quê? Aquele julgamento das nações, o bode das ovelhas. Quem são as ovelhas, quem são os bodes ali naquela parábola? Ali fala, irmãos, de quem está do lado de Israel, do lado de Cristo, e quem está do lado do anticristo. Os bodes ali que estão do lado do anticristo serão mortos pelo sopro da sua boca. Apocalipse 19 fala sobre isso. Mortos pelo sopro da sua boca. E as ovelhas, que são aqueles que estão do lado de Cristo. Aqueles que não aceitaram a marca da besta e não morreram. Porque se morreu, virou mártir da grande tribulação. E o que vai acontecer com os mártires? A Bíblia diz, irmão, quando Jesus voltar, os mártires ressuscitarão. Os mártires reviveram e voltarão com Cristo, os mártires da grande tribulação. E quem estiver vivo que não aceitou a marca da besta na grande tribulação, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
Ali é o reino milenar, ali é o milênio. Satanás vai estar preso, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Irmãos, e a besta e o anticristo? O que vai acontecer com a besta e o anticristo? O Apocalipse fala que os dois serão lançados vivos no lago de fogo. A besta e o anticristo lançados vivos no lago de fogo. E Satanás vai ser preso por 1000 anos. Aí Cristo vai instaurar o seu reino de paz aqui na terra. Cristo vai instaurar o seu reino. Quem vai estar vivendo aqui no milênio, para concluir? No milênio, corpo físico, irmãos, como o nosso hoje, vai estar Israel, os que estiverem vivos na época. Vão estar, irmãos, quem não aceitou a marca da besta e não morreu, né? São as ovelhas que entrarão no milênio, e os que nascerem durante o milênio. E a igreja? A igreja estará com corpo espiritual. A igreja estará exercendo um ministério semelhante, irmãos, aos que os anjos exercem. Com corpo espiritual. Não voltaremos mais a essa matéria. Não. Nós estaremos para sempre com o Senhor, reinando com Ele, irmãos, com corpo espiritual. Aí termina o milênio, tem a última batalha, né, que não dá tempo de nós entrarmos em detalhe. A última batalha no final do milênio é chamada a batalha de Gog e Magog, de Apocalipse. Satanás vai ser solto de novo, para tentar essas pessoas que nasceram no milênio, que não foram provadas. Termina essa última batalha, e aí vem o juízo final, trono branco. Aí acontece a segunda ressurreição. Todos os que morreram sem Deus, de todas as épocas, desde o começo do mundo até final do milênio, quem morreu sem Deus vai ressuscitar na segunda ressurreição. Por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder o dano da segunda morte. O que é a segunda morte que nós falamos? Morte eterna. Então quem vai ressuscitar com Cristo não vai sofrer a morte eterna. Mas quem vai ressuscitar lá no juízo final, aí vem a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Aí finaliza Apocalipse, irmãos, falando de novos céus e nova terra. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, nós temos o nosso livro que foi lançado agora por essa editora, Santorini. Então, os irmãos que puderem, temos... Na verdade, assim, não é um assunto novo, irmãos, não. Escatologia, muita gente fala, escreve, mas é uma linguagem bem simples, né? Nós colocamos o livro dentro dessa sequência escatológica que nós acreditamos, irmãos, e está de acordo também com a crença, o dogma da nossa igreja. Somos pré-tribulacionista, pré-milenista, então nós acreditamos dessa forma e colocamos numa linguagem simples. Os irmãos que quiserem adquirir, tem as referências bíblicas, os detalhes. É um livro pequeno, mas está bem resumido. Amém, irmãos? E que Deus abençoe. Eu agradeço a atenção de todos. Eu sei que é um assunto bastante complexo, mas tentamos, irmãos, falar de uma forma mais clara possível aquilo que está baseado na Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade.